Fala, família brasileira, belezinha? Pessoal, hoje é mais um vídeo aí muito legal, 100% hands-on. A gente vai fazer uma brincadeira super interessante, que é fazer uma conectividade entre um Logic Apps e um Databricks. Já viram isso? Vocês vão ver que tem muitas possibilidades para o que a gente usaria isso. Tem muitos cases que vocês vão conseguir imaginar a partir disso, mas, para uma geral, a brincadeira é a gente conseguir fazer essa conectividade acontecer, usando aqui, claro, a Azure, né, que eu tô, é a cloudzinha aí que eu mais ando usando aí nos últimos tempos. Então, é aqui eu venho fazer essa brincadeira com vocês. Então, basicamente é Logic Apps e Databricks, como que a gente vai fazer essa conectividade desses dois caras, beleza? Bora lá! Beleza, gente. Então, eu já estou aqui no Portal Azure. Então, portalazure.com. Quem não tem conta, é só criar. Vocês vão fazer uma assinatura paga pelo uso, né? Que é uma assinatura que tem já vários componentes gratuitos, etc. E já também te dá uma graninha aí de crédito. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, então, primeiro, a gente precisa ter um Databricks aqui instanciado, né? Quem não tem aí, entra aí num dos meus vídeos, vai estar passando a visão. Tem um cursinho de Udemy também, já mostrando como faz essa brincadeira. Mas, cara, de boa. Qualquer coisa, só vem aqui, criar aqui, cria no mais básico que tem, já era, tá show. E depois vocês vão precisar de um Data Factor. O Data Factor vai ser a nossa ponte de conexão, vocês já vão entender. E a gente vai usar o Logic Apps. Gente, Logic Apps, também chamado como aplicativo lógico, depende aí, né? Para mudar a parte de língua, é aqui, né? Você clica aqui no configurações, idioma e região, pode jogar para português. Eu, particularmente, prefiro. Mas de forma geral, então, os aplicativos lógicos, né? O Logic Apps, eles têm uma função maravilhosa, maravilhosa de conectividade. É muito legal, porque você pode fazer triggers com eles. Por exemplo, vamos criar um aqui de teste, só para mostrar para vocês melhor. Mas basicamente vocês podem fazer triggers deles, por exemplo. Vamos aí. Vamos fazer triggers, por exemplo, assim que eu receber uma chamada request, eu vou rodar alguma coisa. Maravilhoso. Então eu faço um request.post em cima do meu Logic Apps, passando todos os parâmetros que eu preciso, e aí ele pode então chamar um Databricks com todos esses parâmetros? Sim, pode. E essa é uma brincadeira maravilhosa que a gente pode fazer. Né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa que uma aplicação conecte Databricks num formato de requests, por exemplo, e assim o Logic Apps vai permitir que você consiga fazer isso, né? Então a gente vai criar aqui, vamos criar um nível de consumo, tá? Só para a gente fazer uma coisa mais em conta possível. Partir de rótulos, beleza. Revisar e criar. Vou criar. Beleza. Então aqui o meu Logic App foi criado, né? A implantação foi concluída. Demora rapidinho, né? 1 minuto, 2 minutinhos no máximo. E aí pronto, abriu o meu Logic App. Então essa vai ser a primeira carinha dele. Assim que você abre, ele já vai abrir aqui no Designer do aplicativo Lógico, que é para você já montar o fluxo dele, né? Então eu vou explicar rapidamente o que é. Até voltei aqui para ser mais rápido. Então, a visão geral está aqui. Vou entrar no design do aplicativo lógico. Novamente, ver se vai carregar aqui o bichinho. Pronto. E aí, depois eu posso entrar nos detalhes de algumas brincadeiras que a gente pode fazer, mas aqui a gente vai focar na conectividade com o Logic Apps. Então, depois a gente pode até montar o case que eu comentei, trazendo parâmetros, etc. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa mais básica, que é conectar o Logic Apps com o Databricks. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou colocar um trigger qualquer aqui, por exemplo, um de recorrência, que aí, sei lá, intervalo de 10 minutos, ele vai fazer alguma coisa. Ou seja, a cada 10 minutos ele vai fazer alguma coisa. É um trigger também super já legal. E aí, o que esse cara vai fazer? Então, a gente quer conectar com o Databricks, eu já dei o spoiler, né, que a gente vai usar o Data Factory. E por que a gente vai usar o Data Factory? Porque se eu clicar, eu escrever aqui Databricks, não vai aparecer nada para mim. Porque não existe um conector direto com o Databricks aqui pelo Logic Apps. Porém, existe um conector direto com o Data Factor, o que é maravilhoso e é exatamente o que a gente vai usar, né?
que é este carinha aqui, Azure Data Factor. E aí perceba então que ele vai me mostrar as ações. As ações dele é justamente essa: cancelar, né, uma rodada de um pipeline, criar uma rodada de pipeline, ou então obter uma rodada de pipeline, né? Então você vai entender como que essa rodada tá. O que é muito legal e vocês já podem viajar aí o que vocês podem fazer. Eu gosto muito também dessa conectividade com o Data Factor, porque eu particularmente uso ele como uma ferramenta de monitoramento centralizado, né? Tudo que eu rodo, eu gosto de rodar a partir do Data Factor. Então, a partir do momento que eu tenho um Logic Apps, que para rodar um Bricks, ele vai bater no Data Factor para ir chamar um Databricks, eu fico muito mais confortável porque é uma coisa que fica mais controlável. Uma vez que está saindo do meu carinha ali, do meu centralizado, da minha área central, né, de jobs. Aí eu consigo monitorar, consigo entender se está fazendo sentido, quanto de uso está acontecendo. Eu não tenho que entrar no Logic Apps e entender como que a coisa tá. Beleza? Então, aqui eu vou criar em Create Pipeline Run, mas antes disso eu vou abrir uma nova aba. Nessa nova aba, gente, eu vou abrir o Data Factor. Por quê? Porque quando eu falar Create a Pipeline Run, ele vai falar assim para mim, cara, eu preciso que você me dê um notebook. Eu preciso que você me dê um pipeline. Ou seja, o pipeline já tem que existir. Então, vamos criar o pipeline aqui rapidamente, que vai ser justamente um pipeline só que roda um job do Databricks. E eu também, gente, eu vou entrar lá no nosso Databricks, rapidamente também, para criar um clusterzinho lá bem pequeno, só para a gente fazer o teste rodando. Criar um aqui. Single node mesmo. Beleza. Vou pegar um menor aqui. Acho que tem um de 8. Esse aí de 14, 16, 32, 14, 16, 28. Esse. Só ver se tem algum a mais aqui. Não tem. Vai ser esse aqui. Eu quero o Standard F4. Beleza. Vou criar aqui o cluster. Enquanto ele vai iniciando. Vou entrar aqui no meu Factor. Vou entrar no meu Linked Service. Eu não tenho nenhum Linked Service que conecte lá com o meu Bricks. Então, vamos criar um Linked Service em que o Data Factor conecte com o Databricks. Então, eu clico aqui Azure Databricks. E aí, aqui ele pede, né, se eu quero dar assinatura, eu quero inserir normalmente, vou pagar pelo... Eu coloco minha assinatura, coloco meu workspace. E aí ele fala como que eu quero. Eu quero criar um cluster do zero, eu quero conectar um cluster existente, ou eu quero conectar um pool existente, depois a gente pode entrar em todos esses detalhes. Mas no caso, a gente vai conectar num cluster existente que eu acabei de criar, que é esse carinha aqui. Aí aqui embaixo eu tenho o HTTP. Ah, cadê? Eita. Ah, ele quer o token. Deixa eu gerar o token logo. Admin console. A gente vem aqui em User Settings. E aqui, ó, Access Tokens, eu vou gerar um token. Então, vou criar aqui um token para o Data Factor. E aí, se eu zerar aqui, ele fica token infinito, sem expiração. Beleza? Pronto, gerou meu token. Deixa eu copiar esse cara, um bloquinho de notas aqui. Beleza, done. Fechou. Ele não me mostra mais. Então, qualquer coisa, depois eu teria que gerar um novo token se eu perder aquele token e, idealmente, deletar esse cara. Pensando também que nunca é uma boa... É só mostrei a parte de inspiração, tá vendo que fica never aqui, mas nunca é uma boa prática, né? Deixa agora... Vamos voltar lá ao nosso Factor. A gente estava montando a conectividade entre o Factor e o Bricks, né? E aí ele fala qual cluster que você quer pegar e Igor Lutz Cluster. Beleza, que é exatamente o cluster que eu criei, né? Ele criou já com o meu nome aqui, Igor Lutz Cluster, exatamente esse cara. Vou testar a conectividade. Beleza, perfeito, ele já testou. Vamos criar. Conectividade com Databricks criada. Perfeito. Um ponto importante até para comentar, percebam que quando eu clico aqui em novo, ele me dá e eu coloco Databricks, ele me dá essa opção aqui do Delta Lake no Azure Databricks. E aí eu cliquei no computação
e cliquei nesse cara aqui. É diferente. Quando você adiciona esse cara, né, que é o Delta Lake no Azure Databricks, esse cara ele serve para o copy data. Quando você vai fazer um copy data, você vai usar um conector copy data do Bricks, do Factor, que é esse carinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês já na prática. Então, se eu colocar aqui copy, olha, ele tem aqui que é o copiar dados, ele vai ter a origem e vai ter o coletor. Se eu colocar o coletor aqui, ele não me dá nada, né? Ele me dá um do Data Lake, mas aí eu teria que criar um conector a partir do Delta Lake, que é ó, esse carinha aqui. E aí sim, o copy data vai funcionar a partir desse conector, desse cara que vai estar nesse linked service. Ele não usa aquele outro linked service. Aquele outro linked service que a gente acabou de criar, ele é para esses carinhas aqui, ó, que estão escritos Databricks, beleza? Então, só para vocês pegarem um pouco da visão. Então, eu coloco, já vou colocar aqui caderno, né? Eu ainda não publiquei, mas já vou colocar aqui caderno. Vou selecionar o meu linked service que eu acabei de criar, que é o Databricks. E aí, lá no Databricks, vamos criar aqui um notebook. Deixa eu ver esse teste 2 que ele tem aqui. Tem nada. Beleza. 28. Beleza. E aí ele me pergunta qual é o caminho do notebook. Eu coloco aqui em procurar, ele entra lá no Databricks. No caso, vou entrar em users, no meu nome e no teste 2. Perfeito. Então aqui a gente está já deixando configurado, né? Aqui um pipeline que já conecta com o Bricks, esse pipeline aqui, e vai rodar um notebook específico que eu trouxe. Percebam que é importante também trazer, eu posso acrescentar bibliotecas caso eu queira para rodar esse notebook específico, parâmetros, etc. No nosso caso aqui está bem simplão. Posso testar até a conexão aqui novamente. Deu certo. Vamos dar um nome para esse pipeline chamando conexão factor. Conexão Bricks, né? Do Logic Apps. Conexão Bricks, Logic Apps. Tirar esse do aqui, ficou feio demais. Beleza. E vou publicar. Conexão Bricks Logic Apps está publicado. Normalmente, até, gente, um ponto importante, percebam que quando eu criei o linked service do Databricks, ele não apareceu aqui para publicar. Porque quando você cria um linked service, a priori ele já publica automaticamente o linked service. Beleza? Você não precisa publicar o linked service. Beleza? Agora, gente, eu tenho aqui meu pipeline, o nome dele bonitinho, tá tudo certo, tá aqui. Ele já tá conectado, não tem trigger, não tem nada. Já tem aqui o meu Bricks bonitinho, já tem até um cluster aqui também rodando, já conectado também o meu cluster, ó, tá aqui. Vou até rodar aquele carinha a partir desse cluster para vocês verem. Ele vai printar a palavra oi, é isso que eu pedi para ele fazer. E vamos ver se o bichinho vai rodar, né? Tem que rodar. Vamos, meu filho. Tá, enquanto isso... foi, ó. Printou oi, beleza, alegria. Agora, gente, vamos voltar lá para o nosso Logic Apps. Então, no nosso Logic Apps, né, eu criei um Logic Apps do zero, a partir de consumo. Criei um trigger completamente X aqui de recorrência, porque o nosso papel aqui, a nossa ideia é fazer a conectividade Azure Logic Apps com Databricks. Então, criei um qualquer aqui, só para fazer só para mostrar, né, a brincadeira acontecendo. E aí eu vou criar aqui um create a pipeline run. Ou seja, a partir de um pipeline existente, ele vai mandar ele rodar, beleza? Então aqui ele está falando qual é o diretório que eu quero entrar, no meu caso é o diretório padrão, que é o meu mesmo, então beleza. Eu tenho outras contas aqui, então se eu clicar aqui vão aparecer outras contas. Ele abriu aqui uma caixinha para eu fazer uma conectividade novamente, fazer um AD login aqui. Ele está criando a conexão com o meu Factor, né, com a minha conta, a minha assinatura. E aí agora ele está falando assim, bom, beleza, a partir desse diretório existe essa assinatura, que é exatamente essa mesma. Agora ele quer o grupo de recursos que vai ser o teste, né? E aí agora ele quer o data factor nome. Eu posso ter vários grupos de recursos com vários data factors, né? Então por isso que tem toda essa brincadeira e várias assinaturas. Então eu quero meu data factor root, que é exatamente nosso data factor. E aí agora ele vai me trazer o nome de todos os pipelines que eu tenho lá dentro. É importante comentar que isso não funciona muito bem quando ele traz, tá? Então não se atenham muito a isso. Às vezes se você tem muitos pipelines, ele não traz todos, e aí você tem que vir inserir valor personalizado, copia o nome, cola aqui e vai dar tudo certo, tá?
não se atenha muito a esse menuzinho aqui. Porém, aqui, como só tem um pipeline, né? Ali ele trouxe bonitinho e alegria. Bom, então aqui ele está falando que eu tenho conectividade, aqui ele criou aqui a brincadeira, e aí agora, gente, tá feito. A partir do meu Logic Apps, ele vai bater no meu Factor, que vai bater esse pipeline, que vai rodar aquele notebook lá. Vamos ver isso acontecendo agora na prática, beleza? Toda vez que eu crio um Logic Apps, então eu salvo. Então agora eu estou salvando esse fluxo que eu acabei de criar. E aí eu não preciso esperar a recorrência acontecer, tá? Eu só criei ela para a gente ter um trigger, porque tem que ter um trigger, é obrigatório. Mas aí eu posso vir aqui e executar gatilho. A partir do momento que eu executo o gatilho, não importa o trigger que eu tenha, ele vai executar o trigger de qualquer forma e ele vai seguir todo o fluxo que precisa acontecer, beleza? Ó, aqui a priori ele já falou que já aconteceu a recorrência, beleza? E já aconteceu o Create Pipeline Run. Quando você clica, gente, isso é muito legal também, ele sempre vai trazer todo um log do que aconteceu. Então, no caso, ele já está me trazendo até o Run ID aqui, que é a rodada que bateu lá no Factor. Se eu clicar no meu monitor, a princípio, ele tem que mostrar tudo que está rodando dentro do Factor. Então, tem que estar aqui em disparado, né? E ele vai me mostrar o que eu acabei de rodar. Então, aqui, deixa eu até colocar no horário de Brasília. Beleza. Então, ele está mostrando aqui, por exemplo, que uma rodada aconteceu. E quando eu entro nessa rodada, ele já me mostra que um notebook foi executado, que deu sucesso, que foi tudo certo. E quando ele foi executado, ele demorou 18 segundos para retornar e finalizar a sessão dele. E eu posso clicar aqui no detalhes, né? Ele vai aparecer a minha URL. Eu vou lá na URL do job do notebook, ou seja, o notebook rodou, ele vai mostrar a rodada daquele notebook. Então aqui é como se fosse o print, né, assim, da execução do notebook, e aqui ele está mostrando que ele rodou o meu print. Oi, acabou. Né? Então aqui, gente, finalizamos, né, a gente tem uma conectividade entre um Logic Apps com o Databricks. Lembrando que isso é também muito legal, porque a gente está usando o Factor também para essa ponte acontecer, sendo que o Factor ele é maravilhoso para fazer toda a parte de monitoria. Então, que nem eu acabei de mostrar para vocês, é super poderoso, né? Você ter todo o histórico de todas as execuções que você fez, tudo centralizado num lugar, com esses logzinhos, tudo bonitinho, né? Da execução dos jobs, etc. Então é muito legal, acho que faz muito sentido aí para vocês avaliarem, né? Que nem eu comentei também anteriormente no vídeo, tem toda uma brincadeira que vocês podem fazer cara, em vez de fazer esse trigger aqui ser um trigger de recorrência, vocês podem trocar ele para um trigger, por exemplo, de chamadas de request. Seria esse cara aqui, ó. Aqui eu vou ter que excluir, eu tenho que contar de novo. Que aí ele vai deletar. Ah, não. Que é. Enfim, que aí você vai montar os seus requests em cima dele, etc. Eu acho que é super legal. Ah, tem que encontrar lá. Ah, esse aqui, ó. Solicitação quando uma solicitação HTTP for recebida. Ele vai gerar um URL aqui bonitinho e aí você vai fazer um request em cima dessa URL. Você pode criar um JSON aqui para receber todos os parâmetros. E aí você pode mandar esses parâmetros para o Factor mandar para o Bricks os parâmetros que você quiser. Cara, é muita coisa legal que vocês podem fazer. E isso aqui vocês começam a abrir aqui um mundo de oportunidades usando um conector do Logic Apps. Sem contar que o Logic Apps ele conecta com o Teams. Então, você pode fazer via Teams um comando mandando ele fazer alguma coisa para ele já fazer acontecer num Bricks, no Factor. Mano, então você imagina que o nível de conectividade é absurdo com SharePoint, etc. É sensacional. Fechou, gente? Valeu demais. Pô, espero que vocês curtam aí, tenham curtido. Comenta aí o que vocês acharam. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí para a família brasileira, beleza? Valeu, é nóis, falou!